A gente vai continuar, então, falando da COP30, porque a expectativa é que o presidente Lula busque apoio, sim, do presidente chinês Xi Jinping, para que esse país asiático, que é um dos maiores poluidores do mundo, colabore também com o TFFF, que é aquele fundo para florestas tropicais. Vamos, então, agora ao vivo, sim, com o Bruno Pinheiro, direto de Belém do Pará. Bruno, então, como é que deve acontecer essa negociação com a China? Quais os bastidores que você teve por aí? Boa tarde. Oi, Márcia, antes, vamos lá. Ótima tarde, então, a você, a quem nos acompanha. Excelente semana, que bom estarmos juntos aqui nesta cobertura da COP30, oficialmente nesta segunda-feira. Essa foi uma iniciativa do governo, é algo muito semelhante. Nós já falamos sobre ele aqui, esse fundo, lá em 1992, no Rio de Janeiro, mas esse dinheiro, de fato, nunca chegou porque era uma iniciativa internacional. Agora, a ideia do governo brasileiro é que consiga ter essa administração desse fundo. Agora, hoje eu conversei com representantes da indústria, representantes do setor do agronegócio e com outros nomes aqui que ainda geram uma incerteza sobre quem vai administrar esse recurso. Aqui, no início, no primeiro dia, o governo diz ter conseguido um pouco mais de 6 bilhões de dólares. Esperava que a Alemanha já respondesse. A Alemanha disse que ainda não e que vai analisar um pouco mais. Mas agora Lula espera no G20, que vai acontecer no final do mês, conversar com representantes da China para tentar ter, sim, este apoio e realizar esse investimento no fundo de conservação para levar a ideia de que a floresta de pé vale mais do que a floresta no chão. É a conservação ambiental. Quando o governo é questionado, os representantes do governo, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, a explicação é que esse fundo, quem vai receber depois de novo, vai receber até muito mais do que o dobro. Será uma espécie de uma renda fixa. Então, isso será repassado para essas nações. Mas que é necessário, então, ter esse investimento, esse fundo. Ainda, repito, é uma incerteza sobre quem vai administrar, de fato, esse valor. E o que eles esperam é o seguinte, que aqui teve uma intenção. Ou seja, eles fizeram aqui essa negociação e esses representantes disseram, não, nós vamos colocar esse dinheiro. Mas, com quem eu conversei, ligado ao governo federal, a expectativa é, após a COP30, Lula vai ligar para falar diretamente, para fazer uma cobrança. E aí, quanto você vai colocar? Qual é a sua meta? Como será a nossa negociação? Então é isso. Aqui foi um contato rápido, mas Lula vai fazer essa ligação no final do dia para conversar. Vamos ouvir os nossos comentaristas sobre esse fundo, então? O Acácio Miranda, que já está conosco também, estava analisando outros assuntos. Acácio, a falta de confiança, quando se fala no mercado financeiro, já existe uma dificuldade na confiança para se fazer o investimento. A gente aqui não está falando em comprar um carro, uma motocicleta ou uma casa. São milhões de reais, dinheiro internacional, numa iniciativa iniciada durante um almoço. Não tem como, claramente, você anunciar que vai investir em algo que você está olhando de primeiro momento. Agora, o que vai fazer Lula conseguir conquistar a confiança do exterior para ter esse fundo, para colocar esse dinheiro sem saber quem é que vai administrá-lo? Bruno, essa notícia tem muitas camadas. Primeiro, Lula acredita muito no seu potencial pessoal e na sua capacidade de converter opiniões, o que no mundo atual não condiz muito com a realidade, especialmente observando que nós vivemos num mundo polarizado, sem contarmos o risco Brasil. O Brasil é um país que, infelizmente, tem fama de ser um país onde a corrupção impera lá fora. E nós sabemos que esses líderes internacionais, ao colocarem dinheiro no Brasil, se houver qualquer problema com esse dinheiro, serão cobrados pelos nacionais dos seus países. Então, isso obviamente impõe uma dificuldade. Além disso, há uma questão relacionada ao fato do Brasil hoje ser o pulmão do mundo. Nós somos talvez o único país do mundo que manteve e conservou as suas florestas. Então, obviamente que isso é usufruído, direta ou indiretamente, pelas outras nações. Porém,
repito, esse único fator não é essencial para que Lula convença os outros países. Existem outros elementos necessários. Agora eu confesso a você e confesso à nossa audiência, não sei se ele terá essa capacidade e se nós brasileiros teremos também essa capacidade. Então eu acho que esse fundo não alcançará as metas impostas pelo próprio governo brasileiro. Ao longo dessa cobertura, a gente vai descobrindo, né, informações que vão chegando sobre esse fundo, vai ficando mais claro para a gente, Acácio Miranda. Mas fazendo uma breve pesquisa, o Fundo de Florestas Tropicais para Sempre vai ser administrado, segundo o projeto apresentado pelo governo federal, pelo Banco Mundial, que vai ser um administrador interino e é também o anfitrião do secretariado do TFFF. E aí, segundo os sites do próprio governo federal estão divulgando, o TFFF vai ser um veículo de investimento para aplicar os capitais ali numa carteira de investimento que vai render. E toda vez que o país ele acabar fazendo mais emissão de gases poluentes, ele perde o dinheiro. E se ele preservar o que ele já tem, ele ganha em dobro o que foi investido. Esse é o entendimento, tá? E aí o TFFF, propriamente dito, vai distribuir esse pagamento aos países elegíveis com florestas tropicais, conforme os critérios de desempenho. Eu só estou explicando tudo isso porque às vezes fica parecendo um pouco confuso para a nossa audiência. E aí, nessa governança dos valores e de como cada um vai receber, vai haver um conselho diretor composto por países com florestas tropicais e países investidores com representação igualitária. Então, Conselho Diretor, Banco Mundial, o Brasil também tem um secretariado ali, me parece muito bem organizado. O que é fácil dizer pela oposição, não sabemos para onde esse dinheiro vai, Eu, não estou defendendo aqui o governo federal, mas eu acredito que uma negociação desse nível mundial, claro que vai ter uma prestação de contas, o Banco Mundial está ali olhando, temos um conselho diretor, beleza, o Brasil, ele vai ser a pontinha, ele tem uma pontinha ali, ele não é o principal administrador. Eu estou no pensamento correto, Acácio Miranda? Márcia, você está no pensamento correto, mas a gente precisa acrescentar alguns elementos. O Brasil não será o principal administrador, mas será o principal destinatário, porque proporcionalmente, especialmente por conta da floresta amazônica, nós somos o país que tem a maior preservação das suas florestas naturais. Consequentemente, nós seríamos os grandes beneficiários dos recursos desse fundo. Em segundo lugar, por mais que a administração se faça pelo Banco Mundial, e seria um fundo equivalente ao FMI, ao Fundo Monetário Internacional, para a gente fazer um paralelo, neste contexto deste fundo verde, vou chamá-lo assim para simplificar, os grandes países, os países mais ricos do mundo, os países cuja produção econômica seja mais forte, que são aqueles países politicamente mais poderosos, eles pagariam a conta e países subdesenvolvidos, países menos industrializados e países mais pobres seriam os destinatários desse dinheiro. E aí reside a preocupação. Primeiro, dos países economicamente mais fortes, que estariam mandando dinheiro para os mais pobres, e por parte de alguns mais pobres, que estariam abrindo mão de um pouquinho da sua soberania. Por isso que eu acho que essa confiança e a credibilidade política ainda é o principal fator de inoperância deste fundo. Essa parte da destinação, né, que o Brasil seria um grande beneficiado, foi muito importante esse seu complemento. Acácio Miranda, muito obrigada, então, pelas suas análises.